Hoje o papo é sobre um assunto que deu o que falar recentemente, o Banco do Brasil. Verdade. A gente viu um cenário bem interessante no começo de 2025, né? Exato. Era a BTG recomendando compra, a XP aumentando o preço-alvo, o pessoal falando muito em lucros altos, mesmo com aquela questão da inadimplência do agro ali no fundo, né? Pois é. Só que, tipo, poucos meses depois a coisa mudou de figura, né? Mudou rápido. Gestoras falando em risco aumentando, aí o Itaú BBA já cortou o preço-alvo. E as projeções de dividendos já ficaram mais tímidas. Até aquele termo armadilha de valor começou a aparecer nas conversas. Uma gangorra mesmo. Exatamente. E a ação que chegou a namorar os R$ 30, vindo ali dos 27, R$ 28, de repente, pumba, caiu quase 28%. Uma queda considerável. E isso, claro, deixa o investidor um pouco perdido, principalmente quem está começando agora, né? Com certeza. Por isso, hoje, a nossa ideia é justamente essa: tentar desempacotar essa situação toda. A gente vai olhar o histórico do Banco do Brasil, analisar umas métricas-chave e comparar um pouco com outras opções, como a renda fixa, né? Que na época, segundo as fontes que a gente viu, estava ali na casa dos 14,65% ao ano. É importante ter esse parâmetro. Perfeito. Então vamos começar pelo histórico, essa questão da volatilidade. Olha, isso é fundamental. O Banco do Brasil já enfrentou cenários bem turbulentos antes. Se a gente pega a crise de 2008, por exemplo, Lembro bem. a ação caiu 54%. Mas olha que interessante, nos 3 anos seguintes, ela valorizou 265%. Uau, uma recuperação expressiva. Muito. E em 2014, num cenário que lembra um pouco o atual, sabe? Inflação subindo, Selic para cima, a queda foi de 56%. Outra pancada. Mas, de novo, a recuperação veio forte. 368% de valorização até 2019. E teve a pandemia também, né? Exato. Na pandemia, caiu 44%. E até 2025 já tinha recuperado 186%. O que é fascinante aqui é justamente essa resiliência histórica, entende? Apesar das quedas bem acentuadas. Isso mostra que esse sobe e desce, essa volatilidade, faz parte do jogo na renda variável, né? Com certeza. E reforça aquela ideia de que, para quem pensa no longo prazo, a estratégia de ir acumulando, comprando aos poucos, em preços diferentes. Tipo, comprar R$ 3, depois a 6, a 12, 22, até perto dos R$ 30, como aconteceu. Exato. Historicamente, essa abordagem, esse arroz com feijão bem feito na estratégia de acumulação, tem se mostrado eficaz para o Banco do Brasil. O gráfico de longo prazo, apesar dos sustos, aponta para cima. Tem até aquele exemplo, né? Se alguém tivesse investido R$ 1.000 nos últimos 5 anos, teria hoje quase R$ 2.000. Dobrou o capital, praticamente. Isso, desconsiderando novos aportes, claro, só a valorização e os proventos reinvestidos. Bom, para aprofundar um pouco mais, vamos olhar a primeira métrica que o pessoal sempre comenta, PVP, o preço sobre valor patrimonial. Essa é clássica. Importante diferenciar bem, né? Preço é o que o mercado está pagando ali na bolsa naquele momento. Valor é o valor contábil, o patrimônio da empresa, dividido pelo número de ações. Uma analogia boa é do imóvel, né? Uma coisa é o valor que você acha que ele vale pela estrutura, localização. Outra é o preço que alguém oferece para comprar hoje. Perfeito. E no caso do Banco do Brasil, hoje, esse PVP está em quanto? Está em 0,68, ou seja, abaixo de 1. E o que isso quer dizer na prática? Bom, um PVP acima de 1 geralmente indica que o mercado está otimista, esperando lucros futuros, crescimento. O próprio Banco do Brasil já teve PVP de 1,57 lá em 2019. O Itaú, por exemplo, já bateu quase 1,96. Então o mercado pagava quase o dobro do valor patrimonial. Exato, na expectativa de resultados futuros. Agora, quando está abaixo de 1, como 0,68, sugere que o mercado está pagando menos que o valor de livro da empresa. E por que isso acontece com o Banco do Brasil? Aí entra o famoso risco governo, né? É uma percepção do mercado de que, por ser uma estatal, pode haver interferências que afetem a gestão ou os resultados. Isso acaba colocando um certo desconto no preço. Entendi. E dá para usar esse PVP para ter alguma ideia de piso para o preço? Olha, é uma análise bem simplista, mas alguns analistas fazem isso sim. Pegam o preço atual, que estava em 21,42 nos dados que a gente viu, dividem pelo PVP atual, 0,68, e multiplicam pelo PVP mínimo histórico recente,
que foi 0,58 em 2021. Isso daria quanto? Daria algo em torno de 18,30. É como se fosse um piso teórico baseado só nesses múltiplos históricos. Mas, claro, o mercado pode sempre ir abaixo disso, né? Não é garantia nenhuma. Isso levanta uma questão importante sobre como o mercado precifica esse risco percebido. Interessante essa conta, mesmo sendo simplificada. Bom, e a outra métrica famosa, PL, preço sobre lucro. O que ela nos diz? O PL é bem direto, né? Ele mostra em quantos anos o lucro que a empresa gera por ação seria suficiente para pagar o preço que você pagou por essa ação. Tipo, se a ação custa R$ 10 e o lucro por ação, o LPI, de R$ 2 por ano, o PL é 5. Levaria 5 anos de lucro para igualar o preço. E aqui é onde fica realmente interessante para o Banco do Brasil. Conta pra gente, qual o PL atual? De acordo com os dados, está em 5,64 anos. 5,64. Isso é considerado baixo, alto? Comparativamente, é considerado baixo, sim, principalmente para um banco grande e lucrativo. A implicação teórica disso é que, mantendo-se os lucros nesse patamar, o investimento poderia, digamos, se pagar em cerca de 5 anos e meio. Quer dizer, o lucro acumulado nesse período igualaria o valor inicial investido. Isso, em termos de valor gerado pela empresa por ação. É importante lembrar que o investidor continua dono das ações, né? E parte desse lucro a empresa reinveste para crescer, outra parte pode virar dividendo. Entendi. Agora, como isso se compara com aquela renda fixa que a gente mencionou de 14,65% ao ano? Boa pergunta. Vamos fazer a conta. Essa taxa de 14,65% ao ano, depois do imposto de renda, vamos supor que sobre uns 12% líquidos, para simplificar. Ok, 12% líquidos ao ano. Se você investe R$ 100, você teria R$ 12 de retorno líquido no ano. Para calcular o PL dessa renda fixa, a gente divide o preço R$ 100 pelo lucro anual R$ 12. R$ 100 dividido por R$ 12 dá 8,33 anos. Exato, 8,33 anos. Esse seria o tempo para você dobrar o capital só com o rendimento líquido da renda fixa nesse exemplo. Então, peraí, comparando só por essa métrica. Banco do Brasil com PL de 5,64 anos e a renda fixa com um PL de 8,33 anos. A leitura fria dos números, nesse momento, e usando apenas essa métrica, sugere que o potencial de retorno do capital investido no Banco do Brasil seria mais rápido do que nessa aplicação de renda fixa. Isso é bem chamativo e aqui vai um alerta gigante. Essa análise não é, de forma alguma, uma recomendação para sair comprando o Banco do Brasil ou concentrar tudo lá. Importantíssimo esse ponto. A gente está olhando métricas isoladas para entender a situação. Mas a regra número 1 do investidor prudente é a diversificação. Ninguém deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Nunca. Com certeza. A carteira ideal, como a gente vê nos estudos, é sempre balanceada, né? Exatamente. Tem um pouco de ações Brasil, um pouco de ações lá fora, estoques, tem tesouro direto para segurança, tem fundos imobiliários para renda, cada um com seu percentual, tipo 27% aqui, 21% ali, 20% acolá. E, claro, sempre ter a reserva de emergência separada para imprevistos. Planejamento financeiro completo pensando em cada objetivo. Isso. O investimento em ações, como o Banco do Brasil, entra como uma parte dessa estratégia maior, não como a estratégia inteira. Perfeito. Bom, acho que deu para ter uma visão bem mais clara dessa dinâmica toda do Banco do Brasil, né? Essa mistura de risco percebido com histórico de resiliência e métricas que, em alguns momentos, parecem bem atrativas. Sim, é um caso clássico de como o mercado lida com empresas grandes, lucrativas, mas com essa camada adicional de complexidade por ser estatal. Fica então aquela reflexão, né? O que, no fim das contas, permite ao Banco do Brasil, mesmo com toda essa volatilidade e o risco governo, apresentar essa capacidade de recuperação e crescimento que os dados históricos mostram? Uma boa pergunta para a gente continuar pensando. Com certeza. Pessoal, obrigado pela companhia nessa análise. Não esqueça de curtir e se inscrever para acompanhar mais conteúdos como esse. E lembrando sempre, esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão de investimento é responsabilidade exclusiva de cada investidor. Um abraço e até a próxima.